Nessa aula, veremos os problemas de programação quadrática e utilizaremos o método simplex para resolver as condições de KKT para essa classe de problema. Este tipo de problema tem esse nome, essa caracterização, porque eles diferem dos problemas de programação linear, exceto que, na nossa função objetivo desses problemas, nós teremos termos multiplicados aos pares, por isso quadrático, tá bom? Então, eles vão aparecer da forma x ao quadrado, né? Aqui no caso xj ao quadrado, ou xi vezes xj quando o i é diferente de j, tá bom? E as restrições continuarão sendo lineares. Então, basicamente, um problema de programação linear, exceto que a nossa função objetivo ela tem uma não linearidade do tipo quadrática na função objetivo. Esses tipos de problema podem ser representados na forma matricial para um problema de programação de maximização, como sendo f de x igual a cx menos meio x transposto q vezes x, sujeito a x menor ou igual a b, onde a, então, são a incidência, aqui os índices das nossas restrições, multiplicado pelas nossas variáveis de decisão, b, o nosso termo independente. C vai ser a parte linear ali da nossa função objetivo, que é um vetor linha. X seria, então, a nossa variável de decisão, né, que vai ser, vai depender da quantidade de variáveis que o problema estiver considerando. Por exemplo, um problema de duas variáveis, o x vai ser um vetor coluna do tipo x1, x2. E o B, o termo independente, também vai depender da quantidade de restrições. Se houver duas restrições, o seu B vai ter duas colunas, tá bom? Ou duas linhas, dependendo de como você o representa, tá? A gente já vai entender isso aí. E os elementos dessa matriz Q aqui é uma matriz que ela é obtida pelos coeficientes dos termos quadráticos, como a gente já vai observar, e ela é uma matriz simétrica. A gente vai observar que o QJ é igual a QJI, tá? Quando a gente faz aquela multiplicação matricial, na verdade, essa multiplicação matricial ela pode ser representada como sendo essa soma para J de 1 até N, onde N é a quantidade de variáveis considerada, de CJ vezes XJ, menos o somatório duplo para i variando de 1 até n, j também variando de 1 até n. Posso colocar até m aqui se eu tiver m restrições, não tem problema. De QIJXI vezes o XJ. Então, observem que a gente tem uma parte linear, né? Quando os QIJ são todos nulos, então a gente está com um problema linear. Observe que o somatório do CJ, XJ é linear, é o que vocês tratavam lá em PL. Certo? Então, aqui pelo menos um dos QJ vai ter que ser diferente para que essa função de fato seja não linear, certo? E aí eu vou fazer alguns destaques aqui, que como esse termo aqui está variando o i de 1 até n e o j de 1 até n, a gente vai ter o Q12, Q12, Q13 e assim por diante. X11, X12, X13 e assim por diante. Ou seja, esse elemento QJ, ele tem a seguinte interpretação, né? Então, a gente pode observar aqui que quando o i for igual a j, a gente vai ter o xi vezes o xj, pode ser escrito como sendo xi vezes xi, ou como xj vezes xj, essa palavra é difícil aqui, me perdi com os jotas. Que é a mesma coisa de escrever ou xj ao quadrado ou xi ao quadrado, tá bom? Então, prestem atenção aqui na hora de juntar esses coeficientes quando o i é igual a j. Agora, quando o i é diferente de j, esse coeficiente QJ aqui, como ele tem esse menos meio multiplicado no somatório, então menos meio do QJ vai ser o coeficiente que está multiplicando o termo x quadrado, xj quadrado ou o xi ao quadrado, tá bom? Então, xj ao quadrado. E o que? E o xi ao quadrado. Mas vai ficar fácil de observar isso quando a gente estiver fazendo o exemplo, certo? E quando o i é diferente de j, então a gente vai ter essa soma aqui de que ijx, ij mais qji, xji, que por xij vezes xi ser igual a xj vezes xi, porque vale a comutativa dessa multiplicação, então a gente pode somar os dois elementos, o que menos meio qij menos meio qji,
e fazendo menos meio QIJ aqui, tá? Então, na verdade, menos QIJ vai ser o coeficiente de xi e de xj, tá bom? Então, a gente precisa se lembrar disso aqui se a gente vai partir direto para a representação matricial. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, eu coloquei muitos índices e informações ali que, algebricamente, assim, fica difícil de enxergar. Mas na hora que a gente faz um exemplo, essas coisas ficam mais claras para nós. Então, vamos considerar esse problema aqui. Maximizar 15x1 mais 30x2 menos 2x1 ao quadrado mais 4x1 vezes o x2 menos o 4x2 ao quadrado. Então, a gente observa, eu destaquei aqui em laranja, o 15x1 e o 30x2 é a parte linear dessa função objetivo. E a parte quadrática aqui, né, ela tem um termo quadrático puro em x1, um termo quadrático puro em x2 e um termo quadrático, entre aspas, cruzado aqui, x1 vezes o x2. Então, essa é a nossa parte quadrática. A nossa função de restrição é, obviamente, linear, portanto, a gente tem aqui claramente um problema de programação quadrática. Então, observem que aqui a gente tem aquele somatório do CIJ vezes o xi, e nessa outra parte a gente vai ter, então, aquela multiplicação da matriz Q vezes os x e j, e a gente vai, então, a partir desse exemplo aqui, tentar identificar aqueles elementos da representação matricial. Então, observem que a nossa representação matricial, ela é da forma cx menos meio x transposto q vezes x. Obviamente, o nosso x é fácil de ser identificado aqui, a gente tem duas variáveis de decisão, eu tenho aqui o x1 e o x2, certo? Da mesma forma, o termo linear C, que é o 15 e o 30, então a minha matriz C, ela é uma matriz de ordem 1 por 2. Para eu conseguir fazer o produto aqui de C vezes X, na verdade esse X deveria colocar transposto. Então, eu já vou alterar isso aqui, Então, eu vou usar o x como sendo um vetor coluna para a gente conseguir fazer o produto C vezes x. Eu preciso ter a quantidade de colunas igual à quantidade de linhas no produto, tá bom? E aí, para identificar, então, a nossa matriz do termo dos coeficientes, a matriz A, então, ela é aqui o termo que acompanha o x1, que acompanha o x2, portanto, o nosso A é a matriz 1, 2. Também vai ficar bem definido o AX aqui, certo? Linha por coluna, tudo bem. A matriz B, a matriz dos termos independentes, aqui a gente só tem um termo independente, então a nossa matriz B é uma matriz de ordem 1 por 1, certo? Já a nossa matriz Q, então, ela vai ser uma matriz de ordem N por N, onde N é a quantidade de variáveis que você está considerando. Então, aqui no nosso caso, a nossa matriz vai ser de ordem 2 por 2, certo? Então, a gente vai ter o Q11, Q12, o Q21 e o Q22. Esses elementos aqui, eles são identificados lá na nossa parte não linear da nossa função. Aqui eu destaquei os elementos pelas cores para a gente conseguir identificá-los mais rapidamente. Então, observe que o termo Q11 é o termo do x11, x 1 vezes o x1. Então, x1 vezes x1 é o x1 ao quadrado. Então, o Q11 é o elemento menos 2 ali, tá bom? Só que a gente só precisa se lembrar que a nossa expressão aqui tem um menos meio aqui na frente, tá? Então, é como se a gente tivesse que colocar um menos meio em evidência nessa expressão toda aqui. Mas eu já vou fazer diretamente, já colocando aqui lembrando desses resultados. Por quê? Então, a gente tem que menos meio que JJ é o coeficiente de xj ao quadrado, e menos meio que II é o coeficiente de xi ao quadrado. E da mesma forma, o coeficiente QIJ menos QIJ é o coeficiente de xi vezes o xj, tá? Então, o nosso Q1 vai ser, então, duas vezes esse menos 2, que é o 4, certo? O Q12 é o que multiplica o elemento x1 vezes x2, porque a gente tem o i diferente de j. Então, quando o i é diferente de j, menos QIJ é o coeficiente. Então, aquele 4 vem aqui, menos 4, certo? E o
2, 2, então é o termo que acompanha o x2 ao quadrado multiplicado por 2, porque a gente tem aquele meio ali, certo? Ou seja, então observem que a gente colocou aqui o elemento do termo x1 ao quadrado multiplicado por 2 e trocado o sinal, o elemento do x2 ao quadrado aqui também embaixo na última diagonal, também multiplicado por 2 e trocado o sinal, ou seja, multiplicado por menos 2. E no termo dos elementos cruzados, o ij, né, com i diferente de j, ou seja, o x1, 2, o elemento, então, é o próprio elemento, porque ele já tem o menos meio ali naquela representação, porque a gente já somou o x1 vezes o x2 e o x2 vezes o x1, certo? Então, ali a gente já somou, então por isso que ele aparece dividido por 2. Então, a nossa matriz Q aqui, na verdade, ela é, então, a matriz 4, menos 4, menos 4 e 8. Se você tiver em dúvida, se você identificou os elementos de forma correta, faça essa multiplicação aqui, cx menos meio x transposto qx, e vê se volta na sua função objetivo. Se isso acontecer, é porque você identificou os elementos de forma correta. Tá? Então, aqui, realizando esse produto, fx, cx menos meio x transposto q, então, substituindo aqui o nosso x, certo? Aqui eu coloquei o x transposto, porque eu vou fazer o x vezes a matriz Q, né, para poder fazer linha vezes o coluna aqui, por isso que aparece esse transposto, tá bom? Então, aqui aparece o x transposto, a nossa matriz Q e a matriz x representada de forma normal. Então, você faz o produto aqui, linha por coluna, né? Depois vai ficar essa matriz por essa e resulta nessa equação aqui, que a gente dividindo pelo menos meio, né? Porque aqui eu fiz o x transposto qx, lá na expressão a gente tem menos meio x transposto qx. Então, observem que exatamente chegou na mesma função objetivo. Olha só, chegou aqui em 15, 30, menos 2, 4 e menos 4. Chegou exatamente nessa expressão, tá bom? Então, de fato, essa expressão aqui é a nossa função objetivo. Então, a nossa matriz Q estava de forma correta a sua identificação, tá bom? Essa parte aqui não é necessária fazer, mas eu só fiz para vocês verificarem que, de fato, quando a gente desenvolve esse produto identificado, essa matriz Q dos termos quadráticos, você, de fato, volta na sua função objetivo. A parte linear é facilmente obtida, só fazendo o produto aqui de x de c vezes x. Então, vai ficar 15x1 mais 30x2. Então, essa parte aqui é trivial, tá bom? Então, essa parte aqui que eu fiz só para verificar de fato o que dava certo. Então, quando esse tipo de problema pode ser caracterizado dessa forma, esse problema é um problema de programação quadrática. E vocês vão observar que quando a gente escreve as condições de KKT para um problema de programação quadrática, a gente pode resolver esse problema facilmente via um método simplex modificado. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Eu vou deixar aqui dois exemplos, dois exercícios para vocês escreverem na forma matricial. Então, aqui tem esses dois, vocês façam depois, aqui tem a resposta também, vocês confiram, mas eu não vou passar a explicação aqui no vídeo, certo? E para esse mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, então, eu vou representar as condições de KKT, certo? Lembrando que as condições de KKT a gente vai ter, então, a derivada parcial da função objetivo com relação à primeira variável menos o multiplicador de Lagrange com relação à variável com relação à derivada com relação à mesma variável da função de restrição, certo? Como a gente tem duas variáveis, então teremos duas derivadas parciais. E como a gente tem apenas uma restrição, a gente vai ter apenas um multiplicador de Lagrange, que aqui eu chamei de U1, certo? Então, fazendo a derivada da função objetivo com relação a x1, vai dar 15 menos 4x1 vezes a derivada da restrição com relação a x1, que vai dar 1. Então, menos o 1 aqui. Eu chamei de, em vez de colocar lambda 1, eu coloquei U1 só porque a parte do texto do livro já estava considerando assim, eu usei a mesma anotação, mas é o lambda que a gente usou na aula passada. Faço agora a derivada com relação a x2, vai dar 30 menos
4x2 mais 4, aqui na função objetivo, com relação a x2 vai dar 30, aqui vai dar 0, menos 4x1, tá aqui, e aqui cai o 2, vai dar 8x2, tá aqui, menos a derivada da restrição com relação a x2, que vai dar 2, vezes o multiplicador de Lagrange, portanto, menos 2, o 1. Tudo isso aqui menor ou igual a 0, repito esse conjunto de restrições multiplicando a primeira por x1, a segunda por x1, copio a minha restrição, multiplico a minha restrição por U1, então aqui a gente tem as condições de KKT para esse problema. Na aula passada, a gente resolveu esse problema de determinar os valores de x1, x2 e o multiplicador de Lagrange para verificar qual é a solução ótima desse problema exaustivamente, ou seja, a gente analisou todos os casos possíveis, já que x1, x2 e o 1 devem ser não negativos, então a gente fez as combinações possíveis e viu que, dependendo da quantidade de restrições e variáveis que você tem, isso daqui é uma tarefa que não é muito fácil de ser feita. Então, hoje o que a gente vai fazer é resolver esse problema de KKT utilizando o método simplex. E, para isso, a gente vai fazer uma pequena modificação no método simplex apenas na hora de decidir quais são as variáveis que entram na base ou saem da base, e eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é expressar essas condições de uma forma um pouquinho mais conveniente, tá? Então, aqui eu só repeti as minhas condições de KKT obtidas no slide anterior. E aí, para aplicar o método simplex, do jeito que está aqui, eu não consigo. Vocês observem que aqui a gente tem uma não linearidade nessa equação, nessa terceira equação aqui, porque a gente tem o x1 vezes essa expressão toda, que vai dar x1 vezes x2, então deixa de ser linear. E o método simplex, ele só funciona para coisas lineares. E, além disso, a gente tem os termos independentes do lado esquerdo aqui da nossa restrição. Eles devem estar todos do lado direito e devem ser não negativos. Então, a gente vai transformar essa equação aqui da seguinte forma. Então, eu vou passar os termos 15 e o 30 para lá do outro lado, vai ficar menos 15 e menos 30. Só que eles devem ser positivos do lado de lá, tá bom? Então, eu vou multiplicar minha restrição inteira por menos 1. Então, ela vai ficar do tipo maior ou igual. E aí, depois a gente vai adicionar as folgas e os excessos para transformar em igualdade, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso aqui, certo? Então, a primeira coisa que passa todos os termos independentes para os outros lados. E aqui, eu vou desconsiderar essas 3 restrições aqui do produto. Seria essa segunda, esse par aqui da segunda restrição, e essa restrição 4, e eu vou escrevê-las juntas para facilitar. Aqui nesse quadro em laranja, eu só coloquei as de desigualdade. Já já a gente junta tudo isso, tá? De que forma que eu vou juntar tudo isso? Se vocês observarem esse termo aqui, que eu escrevi em laranja, em vermelho, 15 mais 4x2 menos 4x1 menos o 1, esse elemento aqui é exatamente o y1 na primeira restrição. Se você tem aqui nessa primeira restrição 4 vezes x1 menos 4x2 mais o 1 menos y1 igual a 15, onde o y1 é a variável de folga que eu adicionei aqui para poder transformar na igualdade. Então, se você isolar o y1 aqui nessa restrição, ele vai ser exatamente essa expressão que aparece aqui em vermelho. Usando o mesmo raciocínio, se eu isolar o y2 aqui na segunda restrição, onde y2 é a variável de folga aqui na restrição, para transformar a restrição de maior ou igual em menor ou igual, eu tenho exatamente, né, passo o y2 para lá, o 30 negativo para cá, é exatamente essa expressão que ficou aqui, ó, 30 mais 4x1 menos 8x2 menos 2y1, certo? Então, a gente tem exatamente essa expressão aqui. A menos de um sinal, mas o produto no x1 acaba compensando ali como a multiplicação é zero, mas não tem problema isso aí. Então, ao invés de escrever x1 vezes 15 mais 4x2 menos 4x1 menos o 1,
Utilizando a equação 1 de igualdade, eu vou escrever, então, x1 vezes y1. E na segunda restrição, né? Então, vai ficar x1 vezes y1. Na segunda restrição j igual a 2, a mesma coisa. Ao invés de escrever x2 vezes 30 mais 4x1 menos 8x2 menos 2, u1, já que essa expressão toda é o y2, então eu vou escrever x2 vezes y2. Da mesma forma, na igualdade 4, a gente tem aqui que o 1 vezes essa expressão é igual a 0. Mas usando a terceira restrição de igualdade, onde V1 é a variável de excesso aqui da terceira restrição para transformar em igualdade, ela pode ser escrita, então, isolando o V1, ele vai ser 30 menos essa expressão aqui, certo? Portanto, eu posso escrever aqui U1 vezes V1 nessa expressão. Então, agora o que eu vou fazer, eu vou juntar essas restrições aqui desse quadro em laranja com essas três que a gente escreveu aqui. Observem o seguinte, você tem então que x1 vezes y1 é igual a 0, você tem que x2 vezes y2 é igual a 0 e também o 1 vezes v1 é igual a 0. Então, falar que isso aqui é igual a 0 é a mesma coisa que falar que essas três coisas somadas juntas também se anula, porque se cada fator é nulo, a soma vai continuar nula. Então, eu vou somar essas três restrições aqui, tá? E vou escrever, então, que x1, y1 mais x2, y2 mais o 1 vezes o v1 é igual a 0, tá? E aí, eu vou chamar essa combinação de restrição aqui como sendo restrição de complementaridade. Então, observem que essa restrição aqui é uma restrição que é não linear, x1, y1, né, produto cruzado de variáveis de decisão. Mas isso não tem problema, a gente vai observar que se a gente cuidar com o critério de quem entra e quem sai na base, lá do método simplex, a gente já vai ter automaticamente essa restrição sendo satisfeita, mesmo que ela não faça parte do nosso modelo, né? Já que ela não pode fazer parte do modelo do simplex, porque ela não é linear, tá? E aí, como vocês podem observar aqui, essas variáveis, elas devem aparecer aos pares, tá? A gente chama de variáveis complementares. Então, observem que para isso aqui tudo ser zero, o x1 tem que estar multiplicado por y1, o x2 por y2 e o 1 por v1, que foi assim que a gente construiu o nosso modelo ainda há pouco. Então, eu estou dizendo que o x1 é complementar de y1, o x2 é o complementar de y2 e o u1 é o complementar de v1, tá? Então, a gente tem aqui os pares de variáveis complementares. E aí, quando a gente for decidir quem entra e quem sai na base, lembrando que no método simplex, as variáveis não básicas são todas nulas, certo? Então, se as variáveis não básicas são todas nulas, eu tenho que garantir que, para que esses termos aqui, esses pares, sejam todos nulos, que pelo menos uma dessas variáveis aqui seja não básica, porque sendo uma delas não básica, eu tenho que o valor de uma delas é nulo, e, portanto, o produto vai ser nulo. Então, ou o x1 tem que estar fora da base, ou o y1 tem que estar fora da base. Da mesma forma, x2 com y2 e da mesma forma, o 1 com o v1. Então, o simplex modificado que a gente vai utilizar, na verdade, a gente só vai alterar, então, a condição de quem entra e quem sai da base na hora de resolver esse problema. E aí, a gente consegue resolver o problema de KKT via método simplex, tá? Então, observem que agora, juntando todas essas restrições aqui que a gente acabou de colocar, essa do quadro laranja, essas três somadas, que é a de complementaridade, a gente tem a seguinte situação, né? Coloquei as três primeiras de igualdade, coloquei a de folga complementar aqui separado, e lembrando que tanto o x1 quanto o x2, o multiplicador de Lagrange, que é o u1, aqui nesse caso, as variáveis de folga e excesso, o y1, o y2 e v1 aqui, devem ser todas não negativas para você resolver via método simplex. Tá? Então, o método simplex que a gente vai aplicar, ele vai desconsiderar essa última restrição aqui, porque ela é não linear, mas a gente vai controlar as variáveis que deixam a base, e aí a gente tem que ela é satisfeita automaticamente, tá? Então, para qualquer problema de programação quadrática, a gente pode escrever, então, as condições de KKT dessa forma aqui.
tá? Então, essa expressão aqui que eu escrevi, ela pode ser representada na forma matricial. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Ela pode ser representada na forma matricial por essa expressão aqui, tá? Então, por que que ali atrás a gente verificou como identificar quem era a matriz Q e quem era a matriz X, C, A e assim por diante? Porque com aquela identificação a gente pode passar diretamente para o problema modelado para resolver as condições de KKT sem sequer precisar montar as condições de KKT, tá? Então ela já sai direto aqui. Mas a gente vai observar que também, a partir do modelo, já direto no tutorial IOR que eu vou mostrar para vocês, a gente também consegue obter esse modelo aqui e aplica o tutorial para nos ajudar o cálculo, tá bom? Então, essa aqui é a forma matricial dos problemas de programação quadrático nas condições de KKT. Particularmente, eu não vou usar essa expressão aqui, porque eu não gosto muito de estar fazendo o cálculo matricial. Então, eu vou partir dessa representação aqui que a gente já tem e aplicar, tá bom? Vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem. Então, vocês vão aplicar o que a gente acabou de fazer para escrever a forma matricial, tá? Aqui tem a resposta também, vocês façam isso depois. A gente vai finalizar o nosso exemplo para resolver as condições de KKT, tá bom? Então, observe, aqui está a resposta daqueles dois que eu deixei. Então, vocês dão uma olhadinha depois, tá bom? Aqueles dois ali que eu deixei como exercício. Então, vamos lá. Nós queremos agora resolver esse problema aqui para as condições de KKT. Mas lembrando que eu falei para vocês que as condições de KKT, elas só são necessárias o suficiente quando o problema é de programação convexa. E eu já vou adiantando para vocês que quando a gente considera os problemas de programação quadrática, todos eles já vão automaticamente satisfazer o corolário do teorema de KKT. Então, as condições de KKT para problemas de programação quadrática são necessárias e suficientes. Ou seja, elas vão te identificar a solução ótima global, tá? Então, a solução X ela é ótima se e somente se a gente encontrar os valores das variáveis de folga, as variáveis de excesso, o multiplicador de Lagrange e as variáveis de excesso e folga. Isso, eu chamei o Y de excesso e o V de folga, mas não tem problema os nomes aqui, tá bom? Então, se a gente resolver o problema de KKT para um problema de programação quadrático, isso aqui já dá a solução ótima do nosso problema. Então, é isso que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Vamos lá para o nosso método simplex modificado para resolver esse problema aqui, certo? Então, aqui está na forma matricial, onde quem é a variável de decisão é x1, x2. O aqui são os multiplicadores de Lagrange, né? No nosso caso, no nosso exemplo aqui, ele está tendo apenas uma linha, tá? Então, para o nosso exemplo aqui, eu posso até alterar isso aqui, ó, tá? Que eu teria aqui essa dimensão apenas se eu tivesse duas restrições. O exemplo que a gente está considerando tinha uma restrição só, então ele vai ficar dessa forma aqui, certo? As variáveis de excesso e as de folga aqui. Mas vamos direto para o modelo que fica mais fácil de comentar. Eu sugiro que vocês façam uma leitura nesse texto aqui, porque é um lembrete aqui do método simplex, e aqui eu estou falando a importância, então, da gente fazer a alteração no critério de decisão quando a variável que deixa ou não da base, tá? Então, aqui eu estou falando que eu não posso deixar os pares complementares saírem da base ao mesmo tempo, tá? Então, para que eu tenha satisfeita a restrição de complementaridade, eu tenho que ter um desses pares complementares igual a zero. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui é alterar o critério de quem sai e quem entra na base, tá bom? Quando a gente considera o modelo o modelo que a gente acabou de escrever, acho que eu tô com ele... Não, eu apaguei já. Eu tava com ele colado aqui. Esse modelo que a gente acabou de chegar aqui, deixa eu só copiar. Nessa hora uma lousa faz falta, mas eu tô com ele aqui. Só para esse modelo aqui, ó. Certo? Então, vou considerar aqui, ó, só para eu explicar. Quando a gente montou o nosso problema de KKT, a gente chegou... Opa, eu queria dar um contorno aqui. Ver se eu consigo. Aí. Só para
marcar a nossa visualização. Quando a gente escreve as condições de KKT, a gente obtém esse problema aqui. Observem que a gente tem, então, um problema linear, exceto pela restrição de complementaridade. A restrição de complementaridade a gente não vai alimentar no modelo. Então, a gente vai considerar um método de 2 fases para aplicar o método simplex. Na primeira fase, a gente vai construir uma função objetivo que vai levar em consideração as variáveis artificiais em que você vai identificar a solução básica inicial para o seu problema. Então, eu vou considerar um problema de minimização, z igual a somatório do zj, onde zj são as variáveis artificiais que você vai agregar ao seu modelo se você não tem uma solução básica inicial, tá? Lembrando que o nosso problema original tem como variável de decisão o x1, o x2 e o multiplicador de Lagrange, o 1. y1, y2 e v1, aqui nesse caso, são as variáveis de excesso e as variáveis de folga. Aí a gente tem aqui que fazer aparecer a matriz identidade, né, para poder ser a solução básica inicial. E aqui a gente só tem o elemento 1 na terceira linha, então a gente não tem o elemento 1 nas demais linhas, né? Porque a gente precisa ter a matriz 1, 0, 0, a matriz 0, 1, 0 e a matriz 0, a 0, 0, 1. Então, a 0, 0, 1 a gente tem aqui, mas a gente não tem as outras, então a gente vai colocar com variáveis artificiais. Então, a gente vai precisar de uma variável artificial na primeira linha e uma variável artificial na segunda linha. Então, vou precisar de um Z1 e um Z2. Então, na primeira fase do método simplex modificado aqui, usando o método de 2 fases, a gente vai eliminar primeiro as variáveis z da função objetivo. Então, vamos ver como que isso vai ficar, tá? Vou passar a ideia aqui de como que vai ficar essa situação. Então, o nosso modelo a ser aplicado, então, aqui vai ser o seguinte, eu vou minimizar a função objetivo z igual a zj, as minhas restrições, e aí aqui eu já vou colocar aqui, então, eu já posso colocar aqui, como eu vou ter 2 restrições, eu já posso colocar aqui 2 variáveis, como aqui eu vou ter 2 variáveis artificiais, que é o Z1 e o Z2, então eu já vou colocar, observem que aqui, ó, eu já tenho o 0, 0, 1 aqui eu não tenho, então eu vou acrescentar aqui um Z1 nessa linha artificial, e aqui eu vou acrescentar um Z2, tá? Então, aqui tem um sinalzinho de mais, faltou aqui um sinalzinho de mais e aqui um sinalzinho de mais. Deixa eu só colocar assim, para separar por colunas. Então, agora vocês observam que vocês conseguem ver a matriz identidade aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, o vetor 0, 0, 1, o vetor 0, 1, 0 e o vetor 1, 0, 0. Então, a gente tem aqui nesse conjunto aqui, ó, né? Então, a gente tem aqui nesse conjunto aqui, a matriz da identidade, né? Ela só não tá com as colunas de forma que é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, mas isso não tem problema. Então, as nossas variáveis artificiais aqui, não básica, é Z1, Z2 e V1 aqui nesse caso, né? Que é a solução básica, desculpa, a solução básica é inicial, com Z1 igual a 15, Z2 igual a 30 e V1 igual a 30, e todas as demais variáveis não básicas iguais a 0, né? Lembrando lá para vocês matarem saudade da professora de programação linear. Alguns fizeram com a professora Vanina e alguns fizeram com a professora Cristiane, tá? Então, observem que a gente tem que colocar, então, essas variáveis artificiais. A gente esquece, por enquanto, essa restrição aqui de complementaridade não vai agregada ao modelo, mas na hora de decidir quem entra e quem sai da base, a gente vai lembrar, então, lá dos nossos pares complementares, tá? Certo? E aí eu vou fazer uma cópia aqui de quem eram os nossos pares complementares. Não, mas já que ele já aparece, né? Aqui ele já aparece. Eu vou até fazer uma cópia disso aqui, que eu já vou precisar disso aqui na hora de decidir quem vai entrar na base e quem vai deixar a base. Então, a minha regra que eu vou
considerar para que isso dê certo, né? Já que eu vou considerar o modelo sem essa última restrição, mas ela tem que ser atendida, é a seguinte: eu só vou tirar da base a variável cujo complementar já não esteja fora da base, tá? Então, ao escolher uma variável básica ao escolher uma variável básica que entra, exclua de consideração qualquer variável não básica cuja variável de complementaridade já seja uma variável básica. Ou seja, eu não posso ter os dois pares complementares básicos ao mesmo tempo. Né? Porque todas as variáveis que estão fora da base são nula. Eu preciso garantir que uma delas são nula. Se eu boto as duas na base, as duas são diferentes de zero, aí eu já perco aquela soma dos três fatores iguais a zero. Então a pergunta é: eu posso essa variável é candidata a entrar na base? É. O complementar dela está na base? Não. Ah, então ela pode entrar na base. O complementar dela está na base? Está. Então ela não pode entrar na base e você passa para a segunda opção, mesmo que essa segunda opção seja pior que a primeira, não tem problema, tá? E aí, quando a gente terminar, então, a solução desse problema que a gente representou aqui, a gente vai ter encontrado, então, o x1, o x2, o U1, o Y1, o Y2, o V1, o Z1 e o Z2 ótimo para esse problema todo. Mas a gente só vai se interessar o X1, X2 e o U1. Eles vão ser a solução do nosso problema aqui, tá bom? E aí a gente aplica então a fase 1 para determinar, para tirar as variáveis básicas do problema, da função objetivo, e depois a gente continua com o simplex modificado. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, que a gente já montou o nosso modelo, era esse modelinho aqui, certo? Que eu tinha acabado de colocar ali para vocês. Então, a gente tem aqui, eu quero minimizar Z1, Z2, aqui eu tenho aqui eu só troquei as colunas para ficar mais bonitinho, tá vendo? Ó, aqui eu já permutei as colunas aqui para vocês identificar essa matriz de identidade. Isso daqui não tem problema não, tá? Então, a restrição de complementaridade adicional não é adicionada, mas a gente vai controlar os pares. Então, o x1 só pode entrar na base se o y1 não tiver e vice-versa, o x2 só pode entrar na base se o y2 não tiver e vice-versa, e o U1 só pode estar na base se o V1 não estiver e vice-versa, tá? Porque todas as variáveis as únicas variáveis não nulas são aquelas que estão na base. Todas que estão fora da base são nulas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem texto de tudo isso que eu já falei. Eu sugiro que vocês deem uma lida no slide depois. Então, tá, pessoal. Aqui eu já eliminei. Eu vou explicar aqui. Depois que eu já eliminei as variáveis, eu vou mostrar para vocês como a gente elimina isso aqui, tá? Mas só para passar a ideia do método simplex, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente faz. Depois de já ter aplicado a primeira fase, eu já tirei as variáveis artificiais da função objetivo. Observem que aqui já o coeficiente de Z1 e Z2 já são nulos. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente chegou nesse passo, tá bom? Feito isso, né, já apliquei a primeira fase, então observem que só variáveis não artificiais que estão na minha função objetivo, eu tenho coeficiente não nulo em x2, em u1, em y1 e em y2. Aí eu pergunto, a minha solução é ótima? Para a solução ser ótima, eu não posso ter elementos negativos na função objetivo. Então, observem que o elemento mais negativo aqui na função objetivo é o menos 4, que acompanha o x2 ali, na coluna do x2. Eu tenho aqui, então, como variáveis que entraram na base, observe que quando eu tirei a variável artificial da função objetivo, Z1 e Z2, elas entraram na base. Então, a minha solução básica inicial aqui, ela depende de Z1, Z2 e o V1, onde V1 é a variável de folga que a gente utilizou lá no processo inicial para montar a condição de QHT. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente ia precisar da folga complementar? Eu vou colocar até ela aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho para a gente enxergar. Opa, foi muito. Aqui tem espaço ainda, deixa eu tirar. Tá difícil aqui de controlar esse tamanho. Bom, mas assim eu acho que já dá pra gente ver.
assim, tá? Então, olha só, eu vou deixar esse lembrete aqui só pra gente lembrar quem que é o complementar de quem. O x1 é complementar de y1, x2 de y2 e o 1 é o complementar de v1. Mas, aqui eu preciso tomar um cuidado. A gente está chamando de x1, y1, x2, y2, o 1 e v1, mas aqui a gente tem z1 e z2 e x1, x2, o 1, y tá aqui, y2 tá aqui, o v1 tá aqui. Tá tudo certinho, os nomes estão de acordo aqui, não tem problema. Opa, volta aqui, certo? Então tá de acordo. Então, observem aqui, ó, o candidato a entrar na base aqui, pelo que a gente acabou de observar, é o x2. Antes de verificar quem é que sai da base, eu preciso falar, para decidir quem sai da base, eu preciso perguntar, o x2 de fato pode entrar na base? Então, ó, o x2, ele é par complementar com o y2. Então, para colocar ele na base, eu só posso colocar se o y2 não estiver na base. Mas, de fato, ele não está, porque quem está na base é z1, z2 e v1. Então, beleza, eu posso continuar adicionando o x2 na base. E aí a pergunta é, quem vai sair da base? Então, a gente vai fazer a divisão naquela coluna da variável que vai entrar na base lá do termo do lado direito. Então, vai ficar 15 pelos positivos, né? Então, eu vou ter 30 dividido por 8 e 30 dividido por 2. 30 dividido por 8 vai ser o menor fator, menor quociente, a menor razão. Então, a função objetivo vai crescer mais rápido aqui. Então, eu já vou escolher o Z2 para sair da base, tá? Então, a gente vai pivotear aqui e vai passar para esse segundo quadro. Eu não vou passar nos cálculos aqui, porque para a gente vai interessar a interpretação do resultado, tá bom? Então, após fazer o pivoteamento, a gente chegou nessa linha de função objetivo que ainda tem duas variáveis negativas, né? Então, a gente tem duas possíveis candidatas a entrar na base, ainda a gente não conseguiu a otimalidade do método. Então, observem que, assim, olha, se você for escolher o U1 aqui, ó, observe que tem um empate. O x1 e o U1 têm o mesmo coeficiente. Então, você pode escolher o x1 ou o y1 para entrar na base. Se você escolher o U1, observe que o v1 está na base. Se o v1 está na base, eu não posso colocar o y1 na base. Tá? Pera ali. Só corrigindo aqui, ó. O U1 é o par de V1. Então, se o... Quem que é o que menos... Isso, o U1 que é menos 2, ó. O U1, ele é par de V1 e o V1 está na base. Então, o U1 não pode entrar na base nesse passo. Houve um empate, né? Então, você pode escolher o X1. O X1 pode entrar na base? O x1 é complementar de y1 e o y1 não está na base. Então, beleza. Então, nós vamos escolher o x1. Poderia ter dado um termo menor aqui, podia ser menos 1. Ainda assim, ainda ia escolher essa pior opção, porque o 1 não pode entrar na base aqui, tá? Porque o V1 já estava lá. Nesse caso, deu um empate, não tem problema. Então, eu fiz o pivoteamento, escolhi a variável ali que ia entrar na base. Esse aqui vai dar 30 por 2, 15. Esse aqui é negativo, não me interessa. E aqui vai dar 11,5 dividido por 2, vai dar 6 e alguma coisa, então é o menor fator. Então, o V1 é candidato a sair da base nesse caso. Então, eu vou entrar com o X1 e vou tirar o V1, tá? Então, eu fiquei com esse passo aqui agora. Então, observem que eu ainda tenho um elemento negativo aqui na minha função objetivo. Então, eu não estou no critério de otimalidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou verificar se o 1 pode entrar na base. O 1 pode entrar na base? O 1 é complementar de V1. Ah, agora o V1 saiu da base, então ele pode entrar na base. Então, agora eu vou colocar o 1 na base, porque o complementar dele não está na base, certo? E aqui na última a gente tem nenhum termo negativo mais, após fazer esse pivoteamento aqui. A gente chegou, então, na solução ótima. Observem que você chegou com z igual a 0. E a sua solução U1 vale 3, a sua solução x2 vale 9 e o x1 vale 12, tá? Então, a solução 12, 9, 3, que a gente queria o x1, o x2 e o multiplicador de Lagrange para o problema original de KKT foi resolvido.
tá? Então, essa solução aqui é a solução de KKT que a gente estava procurando. Então, x igual a 12,9 com o multiplicador de Lagrange igual a 3 é a solução de KKT. Não precisa verificar, mas se vocês não acreditam, substituam lá nas condições de KKT, você vai ver que, de fato, todas aquelas restrições são satisfeitas, tá bom? Então, aqui você vai ter a função objetivo substituindo o x1 igual a 12 e o x2 igual a 9 igual a 270, é o valor máximo desse problema aqui, tá bom? Aqui eu vou mostrar rapidamente como que a gente pode resolver esse método aqui via o tutorial IOR que vocês têm aí. Eu vou explicar rapidamente aqui, depois no nosso encontro síncrono eu explico mais cuidadosamente. A gente vai montando junto o exemplo, tá? Mas a ideia é só a gente desenvolver o entendimento da metodologia, uma vez que hoje o método simplex modificado, ele já está incorporado nos solvers, tá? Tanto o Lingo quanto o simplex lá do solver, eles já incorporam esse método simplex modificado quando você entra com problema de programação quadrática, tá? Então, se você escrever o modelo original no Lingo ou no solver, você já vai ter a solução ótima. Mas é importante que a gente entenda aqui o porquê que essa solução ótima é alcançada. Por quê? Porque os problemas de programação quadrática têm automaticamente garantido as condições de KKT quando você aplica o método simplex modificado, tá? E aí, por ele ser um problema de programação convexa, as condições de KKT já garantem a globalidade, né? A solução ótima global, certo? Então, olha, vocês vão começar, depois vocês acompanhem aí mais devagar, a gente pode fazer junto na aula síncrona. Abram o tutorial IOR. Em área, na parte de não linear, escolhe o método iterativo simplex, tá? O simplex iterativo modificado. Ele vai te encaminhar para uma página de orientações, onde é que ele vai dar um resumo do que você precisa fazer. Então, leiam atentamente essas instruções que ele deu aqui. Ele vai falar para você voltar para a Procedure, aqui nessa terceira opção aqui do menu, e escolher o modelo de programação linear. Então, você vai entrar ali com o Enter Reviews the General Linear Program Model, a primeira opção, né, em Procedure. E aí, lembrando que o nosso modelo original, ele era dessa forma aqui, que quando você escreveu as suas condições de KKT, você chegou nessa expressão aqui, você trabalhou um pouquinho, transformou as restrições, passou os termos independentes para o outro lado negativo, multiplicou por -1, porque não pode estar negativo, eles têm que ficar positivo do lado de lá, e você chegou nesse modelo aqui, já quase na forma padrão, usou as de produto não linear para usar a folga complementar e você chegou então que você precisa resolver esse modelo aqui, tá bom? Então, observem que você vai entrar lá no seu método, no seu tutorial IOR, então, esse modelinho aqui. Só que você vai fazer passo a passo, colocando as variáveis de folga, colocando as variáveis de excesso, colocando as variáveis artificiais, construindo a função objetivo, eliminando os termos artificiais da função objetivo na primeira fase e depois aplicando o método simplex, observando as variáveis que podem ou não entrar na base, ou seja, precisa verificar se os pares complementares ali já têm o seu representante na base. Se tiver, você não pode colocar essa variável na base também, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, quando você escolhe ali o passo de entrar com o modelo revisado, então é esse modelo aqui que a gente vai colocar acho que a gente vai alimentar no nosso IOR, tá? Então, observem que a gente tem 3 variáveis de decisão, né? Que são as variáveis de decisão do problema original. Eu quero saber o x1, o x2 e o multiplicador de Lagrange, que é o U1. Então, eu vou colocar 3 variáveis de decisão.
E o número de restrições que o meu problema tem, que nesse caso são 3, a gente não coloca a folga complementar, a gente só controla as variáveis que entram ou não na base, tá? Aqui eu não tinha escolhido ainda, me desculpem, mas a gente precisa escolher o problema de minimização, tá? Então, aqui você pode já colocar direto a minimização. Nesse passo, a função objetivo é nula, você não coloca nada na função objetivo. Então, aqui não vai fazer diferença. Lá na frente, você precisa falar se o problema é de maximização ou de minimização. Então, aqui a gente vai colocar os termos de x1, observem que é 4 menos 4 e 1, 4 menos 4 e 1, os termos de x2 e os termos de u1. Aqui no IOR, ele vai chamar x1, x2, x3, x4, x5, até a última variável sua. Então, observem que é importante a ordem da sequência que vocês colocam aqui. Então, o x3 aqui no IOR está fazendo o papel do nosso u1, tá bom? Então, coloquei os termos independentes do lado de lá. Observem que aqui eu coloquei como estava, que era de menor igual a 15, menor igual a 30 e menor igual a 30. Então, eu na verdade, eu utilizei esse passo anterior aqui, né? Vou copiar aqui. Cadê? Ai, será que eu passei? Eu passei rápido. Aqui, passei rápido, não vi, era essa, ó, que eu queria copiar. Me desculpem, tava um slide atrás, eu voltei 500. Vou copiar ele aqui, só para facilitar o nosso entendimento, desculpa. Pronto, tá? Então, na verdade, ó, eu usei essa representação aqui. Na verdade, a anterior ainda, que estava multiplicado por... Não, tá isso mesmo. Eu só esqueci de alterar aqui no meu print. Então, aqui é maior igual, aqui é maior igual e aqui é menor igual. Eu esqueci de alterar esses dois campos aqui, tá bom? Então, aqui precisa estar de acordo. Eu altero depois o slide lá na hora de colocar para vocês, certo? Passando para frente, depois que você já completou o seu modelo, finaliza ali. Você vai, então, em Procedure novamente e escolhe a opção Método Simplex Modificado Iterativamente. Ele vai te pular para essa página aqui. Aqui eu preciso já colocar que a minha função é de minimização, tá? Então, aquele maximize que eu escolhi lá atrás, ele acabou vindo aqui, tá? Então, eu preciso consertar esse slide aqui. Mas ali na frente ele dá a opção, então vai acabar dando certo também. Então, observem que aqui, como a gente tem uma restrição de maior ou igual, eu vou ter que arrumar tudo. Aqui eu vou ter uma restrição de maior ou igual, né? Porque eu comentei com vocês que estava erradinho ali agora há pouco. Então, na verdade, é maior ou igual, então eu vou... Está sobrando, então eu vou subtrair. Aqui fiz certo, ó, só esqueci de arrumar ali. Então, eu vou subtrair a variável de folga na primeira equação, faço a mesma coisa na segunda equação. Na terceira, essa estava certa, era de menor ou igual. Então, essa de menor ou igual está faltando, então eu vou adicionar. Então, eu adiciono na última a variável. E aí você vai chegar nesse modelinho aqui, que é aquele modelinho que a gente tinha lá, tá? Então, aqui, observem que ele já já subtraiu o y1 da primeira, já subtraiu o y2 da segunda, e já somou o v1 da terceira, né? Que aqui ele chamou de x4, x5 e x6, tá? Então, beleza, até aqui tá igual ao nosso modelinho. Ele vai passar para frente, você vai escolher... Agora, finaliza, né? Aperta o botão finalizar. Você vai escolher, então, o método de duas fases. Aqui você altera, ó. Lembra que eu falei que dava para arrumar ainda? Aqui você escolhe a sua função de minimização. A nossa função objetivo, então, ela vai ter na função objetivo só as variáveis artificiais, que é o U1 e o 1 em Z1 e Z2, né? Então, o 7 e 8, tá? Eu esqueci de falar aqui atrás também, eu já acrescentei as variáveis artificiais aqui na minha função objetivo, tá? Eu explico com calma para vocês depois, passo a passo, na aula síncrona, não tem problema. Aqui só para deixar registrado. Então, aqui a gente está com problema de minimização, onde a nossa função objetivo tem Z1 e Z2, as variáveis artificiais que a gente já colocou aqui, para poder ter a nossa
solução básica inicial, tá? Então, agora você vai aplicar o método de duas fases, vai eliminar aquele elemento 1 da linha da função objetivo e aquele 1 ali também, ó, do x7 e do x8. Então, eu vou eliminar esse primeiro, vou usar esse como pivô, que já é o 1. Então, vou somar, o pivô já é 1, não precisa fazer nada, mas ele pede ali qual é o elemento que você precisa multiplicar para transformar em 1, é 1 mesmo. Nesse caso, subtrai a primeira linha da segunda linha, você chega nessa aqui, depois faz a mesma coisa com x8, usando esse como pivô. Então, agora, no próximo passo, a gente já eliminou a variável, as variáveis artificiais, e a gente já está naquele passo do quadro anterior que eu mostrei para vocês, que era aquele quadro completo lá do método simplex que eu mostrei para vocês. Então, nesse passo aqui, você finaliza e vai lá para resolver iterativamente pelo método simplex, certo? Lá em Procedure, novamente, resolver iterativamente pelo método simplex, certo? Ele vai te mandar para essa janela. Aqui você precisa identificar quais são as variáveis que entram ou não na base, né? Fazendo a divisão do lado esquerdo pelo termo que vai entrar na base. Lembrando que o x2 aqui, ele pode entrar na base, porque o complementar do x2 é o y1 que não está aqui na base, tá bom? Então, você vai fazendo isso, você precisa identificar, então, você vai clicar na linha que precisa entrar na base, e aqui vai sair na base, e identificar quem é o número que você precisa dividir a linha para transformar em 1, para fazer a linha pivô. Então, aqui no caso é 8, faz isso, passa, depois ele vai levar você para essa iteração. Aqui a gente tem, então, mais um candidato a entrar na base, vai fazendo isso, tá? Então, a gente vai fazendo isso até convergir, tá? Então, eu vou deixar para vocês esses slides ali, passo a passo, e na aula síncrona a gente repete, então, a gente vai ter que chegar exatamente nesses valores aqui, tá bom? Vou finalizar o vídeo, a gente se encontra na aula síncrona. Tchau, tchau, pessoal!